Olá, eu sou Vanessa Morrone e estamos aqui hoje para apresentar a terceira temporada do podcast Sala de Enfermagem, que é uma realização do Corém São Paulo. Olá, eu sou o James Francisco e todos os episódios do nosso podcast estão nas plataformas digitais. É claro, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para ser sempre lembrado de todas as publicações do Corém São Paulo nas nossas redes sociais. As portas da nossa sala de enfermagem estão abertas para você. Venha conosco! A nefrologia é a especialidade que atua na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do trato urinário, principalmente relacionadas aos rins e à bexiga. E é claro, para debater esse assunto tão importante e onde nós temos uma atuação imprescindível da enfermagem, não poderíamos deixar de ter aqui pessoas extremamente especiais para a nossa enfermagem paulista. Estamos aqui com o nosso presidente da atual gestão 2024-2026, Sérgio Cleto. Olá, pessoal. Saudações a todos e todas. Estou aqui hoje aberto aí para nossa discussão de uma temática tão importante dentro da enfermagem, que é a nefrologia. E é claro, do outro lado, para trazer a assistência, a beira-leito, os cuidados e principalmente a grande experiência em gestão, convidamos a doutora Valéria. Olá, eu sou a Valéria Carvalho, eu sou gerente de enfermagem do Hospital do Rim. Estou nesse hospital há mais ou menos 20 anos, aproximadamente, e é um prazer. Eu gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui discutindo esse tema. Olha, Vanessa, eu já vi que nossa missão aqui vai ser difícil. Com certeza. Sérgio, mais de 20 anos em atuação em nefrologia, professor, doutor da matéria. Doutora Valéria, 2 décadas aí de atuação à frente ali do Hospital do Rim, então a experiência que hoje vai facilitar aí muito a nossa vida, mas a responsabilidade ficou muito grande. E é claro, para falar disso, é muito importante que a gente tenha a visão de como a nossa enfermagem é fundamental no processo de cuidar do paciente nefropata, né? Ao longo da nossa atuação, tanto minha quanto da Vanessa, de vocês, em ambiente de terapia intensiva, urgência e emergência, nós vimos por diversas vezes o quanto a monitorização de um processo de enfermagem para um paciente nefropata faz a diferença, né? E é por isso que o Corém São Paulo hoje se preocupa com essa temática. Uma temática que tem sido tão discutida no âmbito da política, porque hoje nós precisamos de políticas públicas, né, que sejam muito evidentes para o cuidar. E aí eu quero trazer justamente de prontidão esse tema: políticas públicas e a nefrologia para a enfermagem. Como nós temos hoje convivido com pacientes crônicos e pacientes agudos, qual é o aspecto, Sérgio, hoje que nós temos dentro desse mundo da legislação que tratam dessas duas temáticas? Muito bom, James. Na verdade, o contexto de saúde realmente está precisando dessas discussões, dessas pautas em relação a políticas públicas de saúde num contexto geral. E a gente, quando traz a contextualização para uma especialidade, se torna mais importante ainda. Até porque somente quem realmente está hoje numa fila de hemodiálise ou numa fila de transplante sabe realmente como que as políticas públicas ainda faltam muito a ser discutidas. Mas no contexto da enfermagem, se torna um pouco mais intrigante ainda, né? É uma coisa que há um questionamento muito grande, principalmente porque nós somos formados como generalistas. E nós estamos tratando agora de uma especialidade. Todos os profissionais de enfermagem, quando eles estão no seu dia a dia, no cuidar da enfermagem, em qualquer ambiente, seja desde a atenção primária até nas atenções secundárias e terciárias, eles agem na promoção, principalmente da nefroproteção, principalmente na proteção. O grande problema é quando realmente a doença está instalada. E nós temos duas formas muito distintas hoje nas instituições que tratam o rim, que são as doenças, como você disse, crônicas e agudas. As crônicas realmente são doenças já que são degenerativas, já não tem mais tratamento terapêutico de reversão, então o paciente ou ele vai ser submetido a um tratamento de terapia substitutiva renal, né, o que nós chamamos de hemodiálise, ou um tratamento já mais avançado, aí, quase não é uma cura, que é o transplante, mas isso aí é uma pauta que vai ser muito bem trabalhada aí com a nossa gestora do Hospital do Rim, onde nós temos a excelência do transplante renal. E os agudos são aqueles doentes que chegam nas instituições com agravo agudo que é passível de reversão.
E aí onde entra todo o contexto de atendimento dos profissionais de enfermagem, toda uma equipe multiprofissional para que isso aconteça. Até porque se esse paciente perde a função renal, toda uma complexidade, todos os outros órgãos serão afetados. Então, nós temos distinção mesmo. Agora, políticas públicas hoje bem definidas, talvez, não diria bem definidas, mas as que estão definidas, somente as que estão voltadas para o paciente renal crônico, o doente renal crônico. As políticas para o paciente agudo, elas não estão bem definidas, elas não são claras hoje. Nós que vivenciamos o tratamento do paciente, principalmente agora, muito consolidado na época da Covid, que a Covid ela trouxe uma repercussão do paciente renal agudo dentro das terapias intensivas, muito mais claro, deixou muito claro também evidenciado que nós não temos políticas bem definidas para o tratamento do renal agudo. E essa é uma atenção que nós chamamos para toda a categoria de profissionais de enfermagem, como estando hoje na posição de presidente do Conselho de Enfermagem de São Paulo, eu já disse isso aos pares, que nós vamos levar essa provocação para o Conselho Federal, para que nós podemos, no mínimo, atender às expectativas de respaldos legais em relação ao tratamento e segurança aos profissionais de enfermagem, até que se provoque aí uma política bem definida pelos órgãos públicos. Agora, quanto ao doente renal crônico, temos umas políticas mais bem definidas, ao transplante, que talvez a doutora Valéria tenha maiores informações. E aí, Valéria, como tudo isso impacta lá na gestão à beira-leito? Tem um grande impacto, né? Assim, só para a gente fazer uma ideia aí, até setembro do ano passado, no Registro Brasileiro de Transplantes, a gente tinha aproximadamente 32 mil pessoas, brasileiros, inscritos para transplante de rim. Desses... Muita gente. Desses, em torno de 16 mil em São Paulo. Então, é um problema grande, né? Ou seja, São Paulo tinha 50% dos doentes na fila. Na fila. Eu vou falar um pouquinho da minha realidade. Assim, só no ano passado foram 1.111 transplantes. Uau! Dentro do Hospital do Rim. Desses 1.111, entre doador vivo e doador falecido, 70 eram crianças. Nossa! Então, é uma problemática grande, né? É uma cascata, na verdade, porque começa lá na diálise, né? Do agudo, que acaba evoluindo para crônico, até chegar no transplante. Lembrando que o transplante é uma modalidade de terapia, né? Não é uma cura, não é uma solução final. É uma terapia. Valéria, e você falando aí desses 20 anos de trajetória, né, profissional, o que você busca, né, para você contar um pouquinho da sua história, assim, por que você escolheu a nefrologia, o que te levou aí a chegar, né, porque muitas vezes a gente se identifica lá na academia, né, e aí a gente coloca como um ponto de partida para a nossa jornada profissional. Então, o que te levou, né, a escolher a nefrologia e nesses 20 anos aí, o que você viu de avanço para poder trazer para o pessoal? Tá, eu costumo dizer que a nefrologia me escolheu. Não foi eu que escolhi a nefrologia, na verdade. Assim, logo que eu fiz a graduação, o meu primeiro objetivo era fazer emergência pediátrica e neonatal. E eu fiz. Pelo HC, enfim. Mas logo em seguida, eu consegui uma oportunidade no Hospital do Rim. E aí, continuei lá. Me apaixonei pela área e tô lá até hoje, né? Eu fiz a minha carreira lá dentro. Então, assim, eu entrei como enfermeira trainee, passei por vários setores lá, desde educação, supervisão, até chegar na gestão. E é uma área que eu me apaixonei. Assim, eu vivi isso na minha vida pessoal. Eu tive um familiar que fez hemodiálise um tempo, era meu avô. Ele acabou falecendo e também foi motivador. Até a princípio não era uma área que eu queria seguir, mas mediante a isso, né, foi mais um motivador. E assim, evoluiu muito. Assim, tanto é que, assim, se eu for falar do transplante em si, quando eu entrei no hospital, a gente fazia muito mais com doador vivo do que com doador falecido. E essa curva se inverteu. Hoje a gente faz muito mais falecido, né? Muito, muito mais do que com doador vivo. Que bom. Isso se deve a uma maior conscientização da população em entender que existe a necessidade de fazer a doação de órgãos, de atender a expectativa dessas pessoas que estão na fila? Essa inversão de curva? Eu acredito que sim, que isso vem caminhando muito, mas tem muito ainda para caminhar. Né? Assim, tanto que todo ano a gente motiva muito essa questão da campanha. O hospital, a ABTO, ela é muito atuante nisso, né? E assim, setembro é o mês da doação, mas fora setembro a gente continua falando sobre o tema. Mas ainda falta muito para conscientizar.
quando tem esses movimentos maiores com a mídia, como, por exemplo, o caso de alguém famoso que transplantou, enfim, isso alavanca um pouco a questão da doação. Olha, temos um famoso aí que recentemente precisou de 2 transplantes, né? Passou primeiro por um transplante de coração e logo depois por um transplante renal, justamente mostrando aí a importância de se ter esse cuidado, esse olhar, né? E o quanto é fundamental o trabalho do profissional de saúde, principalmente daquele que está no Sistema Único de Saúde. O Hospital do Rim é um hospital em que já tivemos a oportunidade de estar lá conhecendo, vendo essa história viva, né? Dos mais de 1.000 transplantes por ano, o quanto vocês impactam nisso. Mas nosso presidente também tem hoje uma realidade que ele vivencia ali no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, onde muitos dos seus pacientes que chegam lá com moléstias infecto-contagiosas têm comprometimento renal, né? Precisam de uma terapia renal substitutiva. Sérgio, na sua experiência de Emílio Ribas, de Santa Casa, na experiência da enfermagem, como hoje a enfermagem tem levado esse avanço tecnológico para o Beira-Leito? Não seria bem a enfermagem está levando o avanço tecnológico, né? Eu acredito que as modalidades terapêuticas que chegam, quando a gente trata de pacientes agudos, como você bem disse, que evoluem com uma doença renal aguda, a maioria das vezes o tratamento, se ele tiver que ser agressivo para poder fazer a reversão, tem que ser usada a modalidade de terapia renal substitutiva, ou seja, tem que ser usada a modalidade de hemodiálise. Ou muitas vezes pacientes que se agravam dentro de terapia intensivas e agudizam em virtude da sua patologia de base ou alguma infecção, que também tem o comprometimento renal e tem que fazer a terapia renal substitutiva. Nesse contexto, James, a enfermagem acabou, principalmente na terapia aguda, acabou sendo construída, formada praticamente dentro da terapia intensiva. Então, eu sou de formação de especialização em terapia intensiva, só pegando o gancho seu, eu não gostava de diálise, certo? Justamente porque quem é da terapia intensiva vai entender o que eu estou falando, né? Nós não gostamos que outras pessoas chegam lá e colocam a mão nos nossos pacientes, e isso muito me estranhava na Santa Casa, quando uma outra equipe vinha colocar a mão no nosso paciente. Mas dentro do Emílio Ribas, nós não tínhamos clínicas que davam suporte, então era terapia intensiva junto com a nefrologia que tinha que começar a abordar os pacientes. Então, respondendo a sua pergunta, foi ali que eu me encantei pela hemodiálise, justamente por causa da tecnologia que ela emprega. A terapia renal substitutiva, ela não é nova, mas também não é antiga. Na década de 50, que o professor Tito do HC trouxe para cá, ela surgiu na década de 40, mas ela não tinha a efetividade que tem hoje. Então, se a gente olhar os últimos 20 anos, ela mudou muito o cenário tecnológico. E aí o enfermeiro e a enfermagem acaba se colocando como principal ator do cenário do procedimento. Né? Digamos que essa é uma conduta médica, a terapêutica, a prescrição da hemodiálise sempre se respalda ao profissional médico, ao nefrologista, e se tiver em terapia intensiva, sempre em discussão com o médico intensivista. Mas a partir desse momento que há uma prescrição, há toda uma entrega desse paciente, desse suporte que é dado ao paciente para a enfermagem. Em 2002, quando eu realizei a primeira hemodiálise num paciente, eu me encantei, eu deixei de não gostar mais quando eu vi o resultado. Nós tínhamos um público de pacientes com febre hemorrágica. Na época, nós vivíamos nessas épocas de chuva, vivíamos uma epidemia de leptospirose, onde o Emílio Ribas era o principal referência de atendimento a esses profissionais. Nós tínhamos a preceptora da hemodiálise dentro do Emílio Ribas, que é a doutora Lúcia Andrade, a qual foi minha orientadora, a qual eu tenho um carinho enorme, que eu devo todo aprendizado em diálise a essa profissional. Ela trouxe a tecnologia para dentro do Emílio Ribas e nós saímos de uma mortalidade de leptospirose em renal aguda, que é uma dos principais agravos à leptospirose, é a insuficiência renal, de 68% da nossa mortalidade da época, nós reduzimos para 18%. Então, quem gosta da ciência, quem gosta de ver o resultado, quando vê uma expectativa que nós tínhamos de 70% de letalidade, reduzir para menos de 20% de letalidade, significa que nós encontramos uma terapêutica que dê resultados, ou seja, salva vidas. Ou seja, eu estou diante de um procedimento onde eu faço parte, certo, dessa terapêutica, e esse procedimento salva a vida. De lá para cá, a tecnologia só tem melhorado em relação à hemodiálise, principalmente nos quesitos de segurança, principalmente nos quesitos de complexidade.
e facilitador, tanto que eu estava discutindo com a doutora Valéria hoje em relação aos profissionais envolvidos nesse procedimento. Nós temos profissionais com formação superior, o enfermeiro que lida muito bem com a hemodiálise, mas nós temos também uma gama de profissionais técnicos que lidam com esse procedimento com excelência. Nós temos alguns procedimentos que são mais complexos, que são os de contínuo, e outros inovadores estão chegando agora, que está saindo do suporte renal. Aproveitando o suporte renal, a gente até pode discutir isso com algumas inovações tecnológicas, estão também dando outro suporte, como plasmaférese, pode ser trabalhado durante a terapêutica renal substitutiva, como a remoção de CO2 nos pacientes que têm hipercapnia, que têm essa estratégia protetora dentro da terapia intensiva. E isso tudo está chegando para esse profissional de enfermagem que está. Ouso dizer que hoje, talvez com autonomia, que nós vimos muito sem baseado em protocolo, a gente tem uma autonomia que eu sempre me encanto, que é pelo obstetra, certo? Que tem ali a necessidade de fazer o parto, a epísio, tudo. Eu acredito que o profissional de enfermagem, quando ele está com uma extracorpórea, com uma hemodiálise, que eu posso considerar uma extracorpórea, uma contínua, um paciente grave com droga atrativa, a ação que ele tem que tomar durante o procedimento o torna, talvez, hoje, o profissional na especialidade de enfermagem com maior autonomia, uma das maiores autonomias dentro da nossa categoria. E isso me encanta muito, é por isso que eu gosto tanto desse profissional, dessa área, e por isso que a gente vai lutar tanto para que ele tenha segurança no seu papel, na sua jornada do dia a dia. Pegando o gancho do Sérgio, perguntar até para a Valéria a questão, né, desse empoderamento, que realmente eu acho que dentro da nefrologia, eu falo que é uma responsabilidade, né, Sérgio, né, Valéria, James, assim, a gente tem visto realmente alguns, falando até dos processos éticos, a gente comentou outro dia, porque tem crescido o número de processos éticos que estão relacionados à assistência quando ela é prestada aí no ambiente da nefro, né, seja na hemodiálise, na diálise, mas os casos que a gente tem visto foi realmente de hemodiálise. Então é um questionamento, e quando a gente pensou nesse episódio foi justamente para trazer à luz aí aos profissionais de entender a importância que é a assistência de enfermagem dentro, né, do contexto da nefrologia. E aí perguntar para a Valéria nessa questão da gestão, né, das equipes, qual que é, assim, hoje as principais atribuições que você considera e julga mais importante da equipe de enfermagem frente à assistência aí aos pacientes nefropatas? Vamos lá. Eu só queria fazer uma observação Claro. com relação à fala do nosso presidente, né, do Dr. Sérgio. Ele explanou muito bem a questão da prescrição médica, né, que é médico, Sim. mas o todo depois é da enfermagem. Assim, a execução, o monitorar, e a gente acaba até sugerindo algumas condutas para o profissional que está ali. É um trabalho multi, na verdade, né? Com relação à atribuição, a enfermagem está em tudo, praticamente, né? É um profissional que faz ponte com todos os demais profissionais. Então, assim, eu vou te falar desde da diálise de agudos, né, até chegar no transplante propriamente dito, como numa diálise peritoneal, que são as modalidades que a gente discutiu muito aqui, a hemodiálise propriamente dita, mas a gente tem a diálise peritoneal, tem prisma, plasmaférese, então tem outras modalidades, E o enfermeiro é sempre o executor. Em alguns casos, o técnico também, né? A gente não pode deixar de citar eles. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala quando um profissional chega lá no hospital, nunca faça nada na dúvida, né? Para isso, a gente tem protocolos bem definidos, a gente sempre tem alguém para treinar, ele nunca faz nada sozinho, e só faça alguma coisa, algum procedimento se você se sentir seguro. Se não, recorra a alguém com mais experiência. Então, esse é o primeiro ponto. Se respalde. Então, assim, tudo o que a gente faz tem que ser descrito, e muito bem descrito, né? Documentado. Até por conta dessas questões legais. O documento que está ali não é só para o paciente. É a nossa proteção enquanto profissional que está prestando assistência. É o documento que a assistência foi prestada da maneira correta e segura, né? A gente tem que enfatizar também a questão da segurança do paciente e do profissional. Então, a gente sempre faz isso. A primeira coisa é treinar muito bem esse profissional, capacitá-lo para isso, mesmo quando está numa urgência se você não sabe, não faz. E seguir o protocolo que está descrito ali. A sua fala vai muito ao encontro do que eu penso, e por isso que eu coloquei para o Sérgio o que a enfermagem tem feito para trazer essa tecnologia beira-leito, porque eu entendo que a prescrição médica ela realmente é um fator decisivo para a terapêutica, mas quando nós pensamos no trabalho da enfermagem, né, e que todos nós já vivenciamos,
somos nós que estamos abrindo a leito quando essa tecnologia chega, somos nós que avaliamos a qualidade da máquina, dos hemodiafiltradores, né, dos catéteres, dos tipos de curativos que são utilizados. Então, a enfermagem realmente tem um papel fundamental nesse conceito aí de trazer isso. Mas eu gostaria de puxar ainda mais um gancho dessa questão que a Vanessa trouxe, do seu papel enquanto gestora, né? Nós entendemos que hoje, o Sérgio já trouxe que para o doente crônico está muito bem estabelecidas as legislações, mas para o doente agudo a gente não tem legislações tão claras assim. E aí a gente sabe, para quem está na gestão, é extremamente difícil. Eu tenho absoluta certeza que você deve passar por essa situação. Para nós é uma coisa muito comum. Porém, quantos pacientes eu posso assumir na clínica médica? E é claro, também chega. Porém, quantos pacientes eu posso assumir na nefrologia? Já que eu não tenho uma legislação tão clara, né? Não tenho algo que determine no agudo e no crônico quanto nós temos. Qual é o impacto disso na gestão de um time de enfermagem? Total, assim, a gente fala que assim, tem a escala mensal, né? Que é a escala que você solta com as folgas, enfim, e a escala diária, que a gente avalia de acordo com o grau de dependência do paciente. Isso tanto para agudos quanto dentro do hospital, porque assim, na unidade de agudos, o paciente, a maior parte é eletivo, vem de casa, enfim. A gente entende que o grau de cuidado é mais leve, mas nem sempre é, né? Então, assim, fechar um número e falar assim, ó, é 1:4, Impossível. não é assim, não seria o mais seguro, digamos assim. O seguro é você avaliar a condição daquele paciente e trabalhar no cuidado individualizado. Cada vez mais a gente vem caminhando para isso. O que é que aquele paciente precisa? E a partir daí fazer o seu dimensionamento. Então, por exemplo, lá no hospital, eu vou falar da minha experiência, a gente trabalha muito em cima disso. Quantos pacientes eu tenho? Qual é o grau de dependência? A gente até estava discutindo um pouquinho antes. Eu falei para ele, hoje eu estou com um número X de UTI, mas eu só estou com um entubado. E aí me pede, sei lá, no dimensionamento que eu tenha X enfermeiros. Uhum. Como é que a gente arca com isso, entendeu? Então, não, a gente vai em cima da realidade e do grau de dependência, o que o paciente nos apresenta. E aí sim define. Pode ser que numa sala que seja considerada paciente tranquilo, eu tenha um número de profissional maior, né, perante a visão do grupo. Isso é uma coisa importante, você traz um aspecto que é o aspecto da legislação, e aí eu vou aproveitar e trazer para vocês algumas coisas que estão sendo discutidas no âmbito do Conselho Federal de Enfermagem que vão ser aplicadas pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, porque nós somos, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, aquele que executa as deliberações dadas pelo sistema COFIN-COREM. Foi discutido recentemente no Conselho Federal de Enfermagem um parecer onde ele sobrestou totalmente a Resolução 543 de 2017, que trata da questão do dimensionamento de enfermagem, justamente porque era uma resolução que trazia as dificuldades que você colocou. Eu tenho uma terapia intensiva que muitas vezes tem um doente que está entubado, que tem uma alta dependência, os meus outros doentes têm menos, mas lá, por se tratar de terapia intensiva, você teria que ter uma carga muito maior de profissionais. Então, hoje, o Conselho Federal de Enfermagem, preocupado com essa questão, traz, né, uma nova forma de entendimento do dimensionamento. Isso impacta diretamente no trabalho da nossa fiscalização, no trabalho dos conselheiros no dia a dia, e a gestão 2024-2026 vai estar justamente junto às instituições. Eu acredito que os trabalhos com os RTs, com os profissionais de enfermagem vão levar justamente a esse conhecimento, né? E é claro, a gente não poderia deixar aqui de citar também a importância da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Nefrologia, né, da qual o Sérgio faz parte, eu faço parte, e que tem um papel fundamental nesse conceito, né, de trazer ao nosso profissional de enfermagem este conhecimento devido e necessário. Porque, veja, nós tratávamos num outro episódio do podcast o quanto é importante termos a consciência de que a clínica é soberana. E para o profissional que trabalha em nefrologia, isso é fundamental, primordial, né? Quantas vezes nós temos a situação que você colocou de um técnico de enfermagem que está gerenciando um doente grave, está com alta dose de droga vasoativa, está em ventilação mecânica, sedado, e é ele que está olhando para o doente, olhando para a máquina, e é ele que tem que tomar a decisão de chamar o médico, de chamar o enfermeiro. Então, isso faz toda a diferença, né? E é claro, é muito bom ver o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, as instituições de saúde, o Hospital do Rim como um hospital referência para todos nós, atuando junto e fazendo com que a nossa enfermagem e nefrologia tenha esse respaldo. Não é isso, Vanessa? Com certeza. E aí perguntar para o Sérgio e para a Valéria, assim,
né, na visão de vocês, qual que é, assim, a questão das rotinas, né? Então, o centro cirúrgico, ou mesmo dentro da UTI, ou falar da sala de transplante, nessa questão aí que não é minha área, tá? Não é minha praia. Eu já trabalhei em UTI, mas já faz muito tempo, não vou falar quanto tempo. Então, eu me lembro bem que eu trabalhava na cardiologia, então muitas vezes os pacientes também tinham essa questão, mas a minha vivência é mais lá na terapia intensiva. Não, né, especificamente a gente sabe, por exemplo, quando tem um transplante, o quanto que o hospital se mobiliza, o centro cirúrgico se mobiliza para poder receber esse paciente, né? Ou mesmo lá na clínica, na visão de vocês, né? Qual setor que tem aí uma questão que tem que dar mais importância, não que nem todos sejam, né, não menos importantes. Sérgio. Tem as suas peculiaridades, né? Sim. Então, quando nós falamos, por exemplo, num contexto de doença renal, muitas vezes não é nenhuma instituição hospitalar, né? Nós podemos estar falando de uma clínica de diálise, onde o paciente tem a sua vida normal, a sua rotina, só que ele tem que ir 3 vezes por semana, na maioria das vezes, até a clínica fazer o procedimento. Então, acredito que a clínica tem isso muito bem estabelecido como uma rotina, isso tem um dimensionamento muito bem tranquilo. Eu lembro que quando houve uma provocação, ou na verdade uma normativa contrária do Ministério da Saúde, nós fomos, como Conselho Federal, a gente foi contrário à resolução de dimensionamento. Sim. E é o que se até hoje voltou ao que era, porque eles colocaram um dimensionamento totalmente impraticável às clínicas. Então tem essa rotina da clínica. Trazendo para o ambiente hospitalar, vai muito do cenário de cada hospital, como a doutora Valéria falou, certo? Por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo na diálise do Emílio Ribas, numa instituição onde eu não tenho clínica de suporte. Então, eu não trabalhava com crônico. Então, lá a rotina ela ficava totalmente dentro da terapia intensiva. Uhum. Ou seja, esse seria um trabalho feito pela equipe da terapia intensiva. Nós conhecemos instituições onde tem as clínicas, os suportes, onde eles tomam conta de toda a instituição hospitalar. Dentro de uma rotina hospitalar, tem a equipe da nefrologia, certo? A equipe que a gente fala carinhosamente como equipe de diálise, né? Uhum. Então, temos isso. E temos hospitais de alta complexidade, né? Os hospitais terciários, onde tem o transplante. Tem modalidades totalmente inovadoras também no tratamento, como é o Hospital do Rim, como nós temos algumas instituições públicas, o HC e outras privadas que a gente conhece de excelência, que tem aí uma dinâmica diferente em relação às suas rotinas. Mas o grande importante disso é que, como a doutora Valéria contextualizou, a enfermagem, ela realmente é a principal categoria profissional envolvida com o procedimento. Certo? O diagnóstico e prescrição médico, mas o envolvimento é aqui. Muitas instituições trabalham sob protocolos, certo? Que auxiliam no norte aí de conduta. Mas eu falo que o protocolo nunca é o fator decisivo. O fator decisivo sempre está no profissional de enfermagem. Então, assim, geralmente não é tanto na rotina, mas na qualificação e diferenciação profissional. É aquele profissional realmente que entende, que assume o procedimento, prezando pela segurança do paciente, prezando pela sua segurança, pela segurança da sua equipe e principalmente com conhecimento, com qualificação. Esse é um profissional que exige uma qualificação e um cumprimento diferente. Eu lembro que a gente sempre falava que nas diálises a gente abria uma palavra, tinha que ter uma cadeira do lado e o cara vai chocar a diálise, né? Uhum. Então, muitas vezes tinha profissionais que não gostavam, porque eram profissionais que tinham uma dinâmica de ficar mais circulando, e aí não dá. Na diálise é um profissional realmente que ele tem que estar dedicado. Muitas vezes ele tem que ficar 6 horas do plantão dele ali. Então vai muito da instituição, Vanessa, vai muito da instituição. Tá? Mas o importante é que, independente da instituição, independente do procedimento, o profissional de enfermagem é o principal ator durante a terapêutica e na tomada de decisão, que muitas vezes nem é o intensivista, nem é o médico que está presente na hora de ter que tomar uma decisão de desligar ou de aumentar uma droga vasoativa ou de mexer no volume do paciente, ou seja, tomar condutas realmente que são necessárias para que o procedimento não se comprometa, ou inversão de linhas, ou outras condutas que tem que ser feita ali para poder ter o sucesso do procedimento. Porque simplesmente se ele achar que o procedimento não está adequado, desligar, a gente perde a principal finalidade, que é a terapêutica, né? A terapêutica já tem que ser executada como um todo. Olha quanta coisa estou aprendendo. E lembrar que, assim, a gente está falando do processo em si, do procedimento.
Mas vai além, né? Vai além. Aí você tem o cuidado com a prevenção, por exemplo, se esses pacientes usam dispositivos, né? Que a gente tem que... Quem manipula é a equipe de enfermagem. A gente tem que estar sempre prevenindo as possíveis infecções, orientar o cuidado em casa. O cuidador também, né? O cuidador também envolver nisso. No transplante em si, tem um papel fundamental na adesão medicamentosa. Quem administra a medicação é o profissional de enfermagem, que faz a orientação, educa. A gente, por exemplo, lá usa um caderno e educa o paciente. Ou então você tem que adaptar a sua linguagem a depender do nível cultural desse paciente. Usar de estratégias para esse entendimento, né? Porque quem acaba tendo esse contato direto somos nós. É o profissional. Então, desde fazer saquinho, desenhar sol, lua, enfim, o importante é garantir que ele entenda o que ele tem que fazer, tanto com o dispositivo, com a medicação, enfim. Mas o enfermeiro está envolvido do começo ao fim, como o Dr. Sérgio disse, é o protagonista. Que bom. Bom, gostaríamos de ficar aqui discutindo como uma hemodiálise estendida, mas o nosso processo do podcast é quase que uma hemodiálise num paciente agudo, tem que ser rápida e muito precisa nessa decisão. Agradecemos a participação da doutora Valéria, Dr. Sérgio Cleto, por nos trazer todo este conhecimento e esta vasta experiência. Espero que você tenha gostado dessa discussão. É um tema extremamente rico, né? Vale aqui ressaltar mais uma vez. Hoje, a todos os profissionais que atuam em nefrologia, o importante é termos qualificação para um cuidado centrado no paciente, de uma forma a ofertar a ele o que ele espera, o que ele precisa e, é claro, dando uma assistência segura, né? Contem conosco. Certamente, os episódios deste podcast, eles estão aqui para fazer você refletir cada vez mais e aprimorar a sua assistência de enfermagem. Lembrar que a nossa sala de enfermagem está sempre aberta para você. E, é claro, não poderíamos deixar de trazer aqui as considerações finais da doutora Valéria e do Dr. Sérgio. Bom, gente, eu gostaria de agradecer, né, o convite novamente. Foi um prazer estar aqui nessa discussão, né? Me senti privilegiada ao lado desses nomes aqui. E dizer que estou aberta, né? Quando vocês precisarem de qualquer informação, eu estou no Hospital do Rim, também o contato, se precisar de alguma coisa, enfim, trocar experiência, estou à disposição. Muito obrigada, Valéria. Sérgio? Bom, também agradeço aí a construção do podcast, Sala de Enfermagem. Também agradecer aí agora com a nova jornada aí, tá? Parabéns, Vanessa. Eu que agradeço. Não pensa que é um jornal nacional. Não é um jornal nacional, mas é bom vê-la ajudando, nos auxiliando no quesito que é a informação, que é a principal proposta que tem o podcast junto aos nossos profissionais de enfermagem, não só de São Paulo, mas de todo o cenário nacional. Eu gostaria de deixar aqui, James, Vanessa, as considerações, talvez agora na posição de gestor do Porém São Paulo, da preocupação que a gente tem em trazer não só o assunto para um podcast, mas que nós estamos realmente com uma preocupação não somente com essa especialidade, mas com as especialidades da enfermagem num contexto geral, certo? E a gente tem uma preocupação que se fundamente em normas. Nós estamos empregando aí uma câmara técnica com qualificação, com técnicas, GTs, justamente que construam aí normativas, pareceres que venham a auxiliar justamente o nosso profissional de enfermagem para que ele possa poder trabalhar com segurança, com tranquilidade, dentro dos respaldos legais que o nosso conselho preza para que ele faça e desenvolva as suas ações de enfermagem. Então, o Conselho de Enfermagem se coloca também à disposição, como membro da Sociedade Brasileira de Enfermagem, a SOBEM. Eu gostaria também que todos vocês que gostam desse assunto, que têm as temáticas, se associem à SOBEM. É gratuito, é mais para poder realmente estar incorporado a uma associação de classe. Quem é da área, eu acho, quem é da cardio tem que correr atrás quem é da nefro, vai na nefro, quem é da saúde pública, vai na saúde pública. Então, quem gosta de nefro, se associe. E não deixe vocês, profissionais de enfermagem, de fazer a provocação que tem que ser feito junto ao Conselho Regional de Enfermagem. Se vocês têm aí dúvidas, se vocês têm aí falta de orientação, se vocês têm questionamento, fundamente isso, entre em contato pelo Fale Conosco, faça contato com a Câmara Técnica, porém está à disposição para poder solucionar junto com vocês a problemática de vocês e de toda a enfermagem que está aí a nosso mercê no estado de São Paulo, oferecendo o principal produto, que é a qualidade de saúde. Bom, então vamos encerrar o nosso episódio hoje, agradecendo então mais uma vez o Dr. Sérgio, a doutora Valéria, o Dr. James, e convidar que a nossa sala de enfermagem estará aberta sempre para vocês. E é claro, não se esqueça,
Os nossos episódios estão nas nossas mídias sociais, nas nossas plataformas digitais. Acompanhe, curte, assine o nosso canal e receba todas as notificações. Porque o Sala de Enfermagem está sempre de portas abertas para você.